Boa noite, vamos para a nossa segunda aula de segurança laboratorial e organização do trabalho. Hoje vamos começar a falar sobre segurança química, incompatibilidade química e vamos falar sobre rotulagem de produtos químicos, tá? Segurança química, então, ela tem várias definições. Por exemplo, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela define segurança química como conceito global desenvolvido para assegurar a proteção da saúde, da vida e das condições normais do ambiente, frente aos riscos decorrentes das atividades compreendidas no ciclo de vida das substâncias químicas. É operacionalizada por meio de dispositivos legais e voluntários, bem como os instrumentos mecânicos e práticos que são aplicados ao longo do ciclo de vida das substâncias, em busca de um equilíbrio entre os aspectos sociais, econômicos e ambientais. O PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ele fala em segurança química como prevenção dos efeitos adversos, imediatos e ao longo do tempo, tanto para as pessoas como para o meio ambiente, decorrentes da produção, transporte, uso de descarte e das substâncias. Em uma série de conferências e fóruns e encontros mundiais, busca-se uma implementação de sistemas de gerenciamento de substâncias químicas que ofereçam riscos mínimos para a saúde e para o meio ambiente. Então, declarações, convenções e protocolos, eles são gerados através dessas conferências mundiais. Por exemplo, a Agenda 21, que é um resultado de uma dessas conferências, é um documento, né, que foi assinado em 14 de junho de 1992, no Rio de Janeiro, por 179 países e de função da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Em seus 40 capítulos, encontramos um instrumento de planejamento participativo visando o desenvolvimento sustentável. No capítulo 19, ele fala sobre o manejo ecologicamente saudável das substâncias químicas tóxicas, incluídas a prevenção do tráfico internacional ilegal. Então, desses encontros, saiu também o SAICEN, que é a abordagem estratégica para a gestão internacional de substâncias químicas. Essa iniciativa, adotada na Conferência Internacional sobre Gestão de Substâncias Químicas, ela preconiza também a boa gestão de produtos químicos em todo o mundo e abrange avaliações de risco de produtos químicos e rotulagem harmonizada até mesmo para produtos obsoletos e os produtos estocados. A redução de risco, uma das gestão segura e sustentável de produtos químicos, só existe quando reduzimos o máximo de riscos para a saúde humana, incluindo os trabalhadores e para o meio ambiente durante todo o ciclo de vida desses produtos. Conhecimentos e informações. A sociedade precisa saber sobre os efeitos dos produtos sobre a saúde e sobre o meio ambiente. Medidas de proteção e emergenciais durante todo o ciclo de vida de cada produto químico. Então, viu-se, né, a necessidade de uma comunicação de perigo que envolve as substâncias químicas. Então, dentro das Nações Unidas mesmo, foi proposto o que se chama de GHS, que é o Sistema Globalmente Harmonizado das Classificações e Rotulagens de Produtos Químicos, tá? Esse sistema, ele propõe que os elementos
eles sejam harmonizados de comunicação de perigos, incluindo rótulos e fichas de segurança. Então, foi elaborado pelas Nações Unidas, o GHS, e ele é gerenciado pela Comissão Econômica para a Europa. O GHS, ele visa garantir uma melhor proteção à saúde humana e ao meio ambiente durante o manuseio de produtos químicos, incluindo o seu transporte e uso final. O GHS, ele distribui produtos químicos em classes de acordo com o critério pré-estabelecido e com a finalidade específica, de modo a categorizar, graduar e classificar os produtos químicos. Ele permite conhecer as propriedades e características das substâncias estocadas e produzidas para identificar potencial de causa de danos à saúde e ao meio ambiente e identificar alternativas de substituição, se for o caso. No Brasil, a norma ABNT NR 141725, nas partes 1, 2, 3 e 4, é o instrumento oficial de aplicações da GHS. Além dessas normas, a norma regulamentadora 26 do Ministério do Trabalho e Emprego, que exige a classificação GHS como sistema de classificação para identificação e comunicação de perigos de produtos químicos usados no local de trabalho. Então, eles são classificados como perigo ao meio ambiente, que são 2, perigo para o ambiente aquático e perigo para a camada de ozônio. Outras classificações de perigos são também os perigos físicos, que são 16, e os perigos à saúde, que são 10. Entre os perigos físicos, a gente tem os explosivos, gases, líquidos, sólidos, aerosóis inflamáveis, gases oxidantes, gases sob pressão, substâncias autorreativas, substâncias autoaquecíveis, líquidos pirofóricos, sólidos pirofóricos, substâncias que em contato com a água emitem gases inflamáveis, líquidos oxidantes, sólidos oxidantes, peróxido orgânicos, corrosivos aos metais. E os perigos da saúde, os 10 são toxicidade aguda, corrosão ou irritação da pele, danos ou irritação sérias aos olhos, sensibilidade respiratória ou dérmica, mutagenicidade em células germinativas, carcinogenicidade e também perigos que a saúde, os perigos que esses perigos tóxicos, eles podem ser prejudiciais à reprodução, que é a toxicidade à reprodução, toxicidade ao sistema em órgãos alvos, exposição únicas ou exposição múltiplas, perigos por aspiração. Além dessas classes de risco, a GHS também ela traz as subclasses, que elas são chamadas de categorias de perigo. Então, essas categorias de perigo, elas variam de 1 a 5. Quanto menos o número, maior o perigo para a substância química, tá? Então, a GHS, ela traz uma série de pictogramas, que é esses quadrinhos, tá? Sinalizando, tá? Que tem que ser utilizado para a comunicação do perigo. Então, obrigatoriamente, tem que ser a borda vermelha, o símbolo em preto e o fundo branco, tá? Esse padrão obrigatório que a GHS ela exige para os rótulos, tá? Então, olha,
os pictogramas de sinalização de perigo. Então, aqui, olha, quando tem a caveira, é a toxicidade aguda, então é severa. Quando tem esse fogo com essa bola no meio, é oxidante, peróxidos orgânicos. Quando tem o explosivo, esse negócio parece com um símbolo de fogos. Então, ó, explosivos, reativos, peróxidos orgânicos também. Quando tem esse daqui, não dá para saber, mas parece uma bombinha, tá? Um cilindro de gás. Então, ele significa gases sob pressão. Quando tem esse peixinho e uma arvrinha seca aqui parecendo, perigos para o meio ambiente, tá? Aqui no meio, que tem esse pontinho de exclamação, ele significa irritante, sensibilizante, dérmico, toxicidade aguda, perigosa. Quando tem o fogo sem essa bola no meio, só aqui, ó, ele significa que é inflamáveis, autorreativos, pirofóricos, autoaquecíveis e emitem gás inflamável. Quando tem um hominho, parece que está saindo o coração para fora aqui, significa que ele tem risco de carcinogênico, sensibilizante à respiração, toxicidade à reprodução, toxicidade ao órgão ativo e mutagenicidade. Quando tem a torneirinha e a mãozinha, significa que o risco ele é corrosivo, tá? Então, olha, além dos pictogramas, a GHS também fala sobre a necessidade de construir uma ficha. É a famosa ficha FISPIC. Quem aqui já ouviu falar? Eu acho que quem trabalha em indústria já deve ter ouvido falar sobre essa ficha, quem mexe com produtos químicos, tá? Essa ficha, ela tem uma sequência que ela é obrigatória, que tem umas informações que tem que conter nela, tá? Então, são vários campos que vai ter que ser preenchido conforme, olha, identificação de perigo, composição e informação sobre o ingrediente. Eu escrevi errado aqui, tá, gente? Medidas de primeiros socorros, medidas de combate a incêndio, medidas de controle para derramamento e vazamento, manuseio e armazenamento, controle de exposição e proteção individual, probabilidade físicas e químicas, estabilidade e reatividade, além de informações toxicológicas, informações ecológicas, considerações sobre disposição final, informações sobre regulamentações, entre outras informações, se for necessário, tá? A gente vai mais para frente, mais para o final da aula, eu vou mostrar como que faz para a gente ter acesso a essa ficha FISPIC, tá? Muito fácil, muito legal. Então, o que eu quis dizer mostrando todas essas definições sobre segurança química, que mundialmente busca-se utilizar substâncias químicas de maneira segura. Então, conhecer o perigo das substâncias químicas é primordial para atingir o objetivo, que é utilizar de maneira segura, tá? Então, o GHS ele propõe os elementos de comunicação de perigo, incluindo os rótulos e as fichas de segurança. É de obrigação que o vendedor que traz para nós esses produtos químicos que a gente adquire tenha essas respectivas fichas, as FISPIC, tá? E, entretanto, nem sempre essas fichas que vêm sobre os produtos químicos, essas fichas FISPIC, ela é de total, em função, ela é de confiança, muito de confiança, ou ela tem totalmente a função, ela tem todos os dados.
Então, mesmo quando vem essas fichas e está faltando dados nessas fichas FISPIC, é recomendável a gente fazer uma busca do produto químico que a gente está trabalhando, que a gente está manipulando, através de sites. Um dos sites que dá para buscar essas fichas é o site da CETESB, tá? Eu vou abrir ele aqui para vocês darem uma olhadinha, é super legal. Então, assim, olha, eu entrei lá no site da CETESB, e daí eu fui em lista completa de dados de produtos químicos, e daí tem um monte. Daí eu vou clicar em um aqui, só para a gente ver. Daí aqui, olha, tem toda a informação, tá? O nome do produto, o número da ONU, o rótulo de risco, tá? Se ele é inflamável ou não. A gente vai ver isso daqui, tá? A classe, o sinônimo, tem todos os dados aqui. Essa é a ficha completa desse produto químico, tá? Eu peguei qualquer um aleatório lá. O fabricante e tudo. Então, tudo que a gente precisar saber de qualquer tipo de produto químico, a CETESB ela tem uma lista enorme de muitos produtos químicos. Além da CETESB, tem um outro site que eu vou mostrar mais para frente, que ele permite que a gente faz o cruzamento de um produto químico com outro para ver se ele é inflamável ou não, tá? Se tem risco ou não. Muito legal também, tá? Então, olha, tem a CONASP também, que é o Conselho Nacional de Segurança Química, vocês aí, químicos futuros, tá? Ela traz uma série de linhas prioritárias de segurança química. Uma delas, fazendo referência ao ensino de segurança química, que diz o seguinte: é importante se discutir uma série de ações educativas em segurança química que possibilitem a educação ambiental da população com relação às substâncias químicas. Porque o ensino de segurança química, em todos os níveis de educação, ele deve ser adotado. Educação química, então, para se perceber que em risco está submetido. Então, a gente tem que saber educação química para a gente perceber e saber que tipo de risco estamos sendo submetidos no nosso dia a dia. Então, o CONASP, ele diz que é de fundamental importância, tá? Que seja disseminado a educação da segurança química, tá? Daí, olha, eu trouxe aqui um videozinho, tá? Olha, acidentes não acontece por acaso, mas sim por descaso. Ou seja, todo acidente ele tem uma causa, o descuido que o gerou. Então, é preciso a gente conhecer os produtos químicos, conhecer os produtos que nós estamos trabalhando, estamos manipulando, para que a gente não corra nenhum risco, né? Nenhum perigo aí. Então, eu peguei esse vídeo aqui que eu achei muito engraçado, eu achei por acaso, do Mr. Bean. Vamos ver. Vai, querido. Olha o tipo, não sabe com o que tá mexendo, ó. Achou bonitinho só.
Mr. Bean trabalhando em laboratório de química, hein? Então, né, a gente precisa conhecer os perigos para a gente poder se proteger, né? Aqui, olha, existem 5 categorias de riscos, em que os conjuntos eles são chamados de riscos ambientais. Então, essas 5 categorias, ela é dividida em cor, tá? Então, tem o grupo verde, que é o número 1, o grupo 2, que é o vermelho, o grupo marrom, que é o 3, o grupo 4, que é o amarelo, e o grupo 5, que é o azul. Então, olha, o grupo 1, o verde, ele fala sobre riscos físicos, o vermelho fala sobre riscos químicos, o marrom, riscos biológicos, o amarelo, riscos ergonômicos e o azul, riscos de acidentes. Entre os riscos físicos, que é classificado com a cor verde e o número 1, os ruídos, vibrações, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, o frio, o calor, pressões anormais e a umidade. Entre os riscos químicos, que é representado pela cor vermelha, e o número 2, são poeiras, fungos, fumos, tá? Névoas, neblinas, gases, vapores, produtos químicos em geral. A cor marrom, que é representado pelos riscos biológicos, com o número 3, ele fala sobre os vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e bacilos, tá? Então, esses riscos biológicos, eles acontecem mais em área da saúde, né? Que mexe com produtos biológicos. O grupo 4, que é classificado com a cor amarela, que são os riscos ergonômicos, fala sobre os riscos físicos intensos, levantamentos e transporte, exigências de postura inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalho em turnos noturnos, jornadas de trabalhos prolongadas, monotonias e repetitividades, outras situações causadoras de estresse físicos ou psíquicos. E o grupo azul, que é representado pelo número 5, que é os riscos os riscos de acidentes, ele fala sobre arranjos físicos inadequados, máquinas e equipamentos, ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio e explosões, armazenamentos inadequados, animais peçonhentos, e outras situações de riscos que poderão contribuir para a ocorrência de algum acidente, tá? Peraí. Tem outro videozinho que eu vou passar também, que é bem legalzinho, que fala sobre riscos e perigos. Lembra na aula passada que eu mostrei, né, sobre riscos e perigos? O que é risco, o que é perigo? Eu achei um vídeo bem animado e eu achei bem interessante, bem bonitinho. É sobre os agrotóxicos, mas vale pra gente também saber, tá? Eu vou colocar aqui. Muitas vezes como sinônimo. Risco são palavras usadas muitas vezes como sinônimos, mas têm significados bem diferentes. Por exemplo, uma tempestade com raios representa um perigo quando observada de um lugar seguro. Mas ficar exposto a ela em um campo aberto representa um risco. E quando o assunto é segurança, saber essa diferença é fundamental. O perigo está sempre relacionado à natureza do elemento em questão, ou seja, é algo intrínseco a ele, como o fogo, que sempre vai representar um perigo. Mas quando um perigo passa a representar também um risco, risco está relacionado à probabilidade de um acidente acontecer.
Ele varia de acordo com a exposição ao perigo, ou seja, o quanto você interage com um perigo sem os cuidados necessários, como pular uma fogueira, por exemplo. Quando usada com sabedoria e precauções de segurança, uma fonte de perigo, como o fogo, pode se tornar um risco aceitável e ser até muito útil. O importante é saber identificar e calcular o risco de se expor ao perigo. Aí você decide se essa equação vale a pena, ou seja, se o risco é controlável. Outro bom exemplo é um lago, que apesar de parecer tranquilo, também representa um perigo, mas só representa um risco se você entrar nele e não souber nadar. Com os agrotóxicos também é assim. Como toda substância química, eles representam um perigo. No entanto, a exposição pode ser controlada e não representará um risco para a sua saúde. Precisa usar equipamentos de proteção, seguir as instruções da bula, seguir o receituário agronômico, respeitar o tempo mínimo entre aplicação e colheita. Por isso, é muito importante avaliar o risco para se determinar as formas de uso corretas e, assim, diminuir os riscos relacionados a essa exposição. E é por isso também que seguir corretamente as instruções é fundamental para diminuir os riscos e, assim, garantir a segurança de trabalhadores e consumidores. Quando se trata de perigo, precisamos determinar a exposição para que o risco seja controlado e considerado aceitável. Legal, né? Então, né, assim, como ele falou, os produtos químicos têm riscos, né? Mas dependendo da quantidade e da dosagem, né, que a gente vai estar manipulando eles, que vai que a gente vai correr o perigo ou não. Então, às vezes a gente pode manipular aquele produto que tem o risco, porém, se a gente usar uma concentração alta, a gente vai correr o perigo, tá? Então, essa é a diferença de um para o outro. Então, sempre tem que estar prestando atenção nas sinalizações, sempre aprendendo, né, o significado dos rótulos, dos sinais, para a gente nunca tá aí correndo o perigo, tá? Porque o risco tem mesmo. Então, gente, eu vou cortar o vídeo agora e vou gravar o outro de rotulagem, tá?